Esse primeiro one shot aqui, o Karakuri, né? Cara, o Karakuri, ele tenta, assim, é um, porra, ele é um misturado de um monte de coisa que o Kishimoto tava testando para fazer um mangá. Mas basicamente ele tenta unir tecnologia com implantes e ciência. Então ele usa. Então, assim, as pessoas vivem num mundo onde. Pra ficar lúdico, tá ligado o Elon Musk implantando chip nas pessoas? Tá todo mundo com medo da marca do diabo? É a mesma coisa. Nesse mangá, eles querem implantar chip na cervical das pessoas, e aí essas pessoas que têm esse chip implantado são chamadas de androides, né? E aí, a partir disso, essas pessoas têm habilidades específicas. E aí, esses androides sofreram, algumas dessas pessoas sofreram com uma lavagem cerebral, um defeito que deu no chip, e ficaram meio em modo berserk, assim. E aí surgiram pessoas para lidar com esse tipo de gente. Então, é meio doido essa situação, né? Toda que aconteceu. E o protagonista é um desses caras que lida com. É um desses caras do esquadrão que lida contra esses ciborgues, assim, que deram errado. Um dos caras do Esquadrão Karakuri. E todos eles têm um bicho de estimação, né, cara? É muito foda, né? Cada um deles tem, né? O protagonista tem um rato, né, cara? Que é muito foda ele. Mas esse ponto que tu falou no começo de que parece que o Kishimoto só tá atacando as ideias, cara, ele. Esse one shot foi feito pré-Naruto, né? Cara, o primeiro mangá que ele. Pelo menos, o primeiro mangá que ele lança na Jump, que ele mostra pros editores. Cara, realmente parece muito aquela primeira história de tipo, ó, mano, isso daqui eu sei fazer e fica só tacando um monte de conceito, sabe? Porque, cara, esse conceito de Android, de mostrar, mano, eu consigo trabalhar também com uma coisa um pouco mais futurista. Esse conceito dessas lutas moloconas, sabe? Esse conceito de dois parceiros, um sendo pet. Esse conceito de ter o meio que um futuro meio distópico, sabe? Que o capitalismo fez com que não tivesse a cura da doença, sabe? Dá pra ver que o Kishimoto ele tenta trabalhar assim. Ele tenta fazer um tema mais maduro por trás da história, e no meio ele fica atacando conceitos de shonen, tipo, o poder é justificado pelos implantes, mas os implantes têm a ver com uma situação mais madura que acontece no nosso mundo, com a evolução tecnológica que está acontecendo. É porque os anos 90, para quem não lembra, é bem a época onde estava acontecendo coisas futurísticas, né? Filmes futurísticos, obras futurísticas, que era justamente essa transição de século aí. E me parece que o Kishimoto estava querendo ir por esse caminho também, né? Parece muito o mangá do cara que quer mostrar que, não, mano, ó, eu sou diferente, tá? Eu sou mais sério. E isso daí faz sentido porque na história do Kishimoto, ele entrou na Jump como tentando ser, entre aspas, o cult da Shonen Jump, sabe? O cara que diz assim, ó, mano, esses Slandunk, Dragon Ball, pode até ser legais, mas, mano, vou fazer uma coisa diferente, sabe? E o Kishimoto queria ser meio que como se, sei lá, fizer um novo level eu, fazer um Death Note, sabe? No sentido de, mano, vou fazer uma história que vai abalar geral e vai ser mais séria, mais diferente, sabe? E dá pra ver que o editor dele falou não. Aí, né, por isso que surgiu o Naruto, por isso que ele ficou maturando ele pra fazer um Battle Shonen mais que virou um clássico, né? Mais meio que um Battle Shonen. Naruto tem seus lados positivos do desenvolvimento do próprio Naruto e tudo mais, mas no final das contas virou um Battle Shonen normal mesmo, que na época fosse o início de um novo ciclo, né? Depois do fim do Dragon Ball, os Battle Shonens viraram coisa tipo Naruto, né? O Kishimoto, nesse próprio one shot, ele já colocou alguns conceitos, né, de que ele usaria depois. Além do character design, assim, desse protagonista que é o mesmo não, mas muito semelhante ao do Sasuke logo no começo, ele também colocou, ele gosta de trabalhar com conceitos muito abrangentes e que ele pode usar para expandir a história dele. Por exemplo, Dragon Ball tem o Ki, Naruto tem o Chakra. Nesse mangá ele tinha os implantes. Então, a partir desses implantes, ele ia criar diversos conceitos diferentes para conseguir, a partir daí, expandir a história para o lado que ele quisesse, sem se limitar demais. Porque enquanto que com Naruto era parecido. Se for pegar Naruto no começo ali, não tem muita noção do que o chakra faz. Você sabe que o chakra é um conceito só. Então, a partir daí, pode se criar qualquer coisa. E ele vai expandindo isso aos poucos. Então, dá pra ver que ele não gosta de trabalhar com coisas muito. Não vou dizer, com coisas muito simples, assim. Ele quer mais, ele quer fazer mais.
E tanto também na coisa do, por exemplo, essas duplas dos personagens do bem. Cara, é só essa dupla de ser um cara e um animal, cara, tu pode ficar expandindo o quanto tu quiser do. Ah, e um gato que vai ser um pouco mais excêntrico com uma dona excêntrica, essas coisas assim, sabe? Sei lá, o exemplo mais clássico é pelo do como ele fez no Naruto nas vilas, né? Ou É, também e, a separação dos times, do time 7 do time sei lá o que, sabe? e tudo aí pode colocar conceitos nesses animais, além do pet, que todo mangá tem, né? Todo mangá shonen tem um pet. Ele também tem o conceito de que ele também é um mestre. Então, assim, eles explicam pra gente as coisas que o protagonista não sabe ou que a gente não sabe. Então, dá pra ver que ele queria criar algo dali. Eu acho que hoje, se o Kishimoto fosse fazer um one shot, refazer esse one shot, como ele já refez o Mario, que a gente vai falar depois, ele conseguiria trabalhar numa história disso daí. A questão é que, assim, o Kishimoto ele precisa colocar um conceito abrangente numa história, mas ele não pode colocar conceito demais. A gente viu que ele tentou fazer isso em Samurai 8, né? Que ele colocou 500 mil coisas no mangá e não funcionou nenhuma. E em Naruto não, é o chakra e a partir dele outros conceitos surgem. Nesse mangá aí eu acho que daria certo por isso, porque é um conceito só, um chip, e a partir daí outros conceitos vão surgindo, como aconteceu com o chakra. Não é tipo, um chip, aí outro cara tem poder de fogo, aí outro cara é androide, sei lá, a cabeça dele é diferente. Pelo que ele mostrou no one shot, ele se limitaria a isso no começo. Então, E também ele meio que se limitou bem claro que, tipo, ó, tem os androides e tem a galera do Karakuri. Aí é meio que, por enquanto, tá meio que essa coisa, bem entre aspas, é maquiavélica. uhum. Acho que pode ser colocado como maquiavélica mesmo. É, o. Mas também, botando aquelas pontas de, ó, o mundo, ele, mesmo que pareça um pouco maquiavélico, tem uma profundidade a mais, ó, tem o governo, tem as empresas de não sei o que, sabe? Tudo isso. Então, e outra coisa que ele faz também é colocar conceitos científicos para tentar explicar as coisas. Então a gente tem um protagonista que vence um androide injetando mercúrio nele, por exemplo. É simples, mas é um conceito que existe no nosso mundo, que daí, claro, dentro do que o mangá permite, ele vai usar na fantasia. Mas assim, ele não cria conceitos sem uma base nesse mangá. Isso é interessante. Tudo assim parece que é uma obra-prima, né? Um one shot, mas não. Na verdade, eu acho esse one shot bem ruim. Tanto pela arte quanto pela história. Só que os conceitos que ele coloca nesse mangá, dá pra ver que ele tem uma criatividade para fazer algo melhor. Só que ele precisava condensar isso melhor. Né? Tipo, não colocar tanta informação numa leva de capítulo só. Deixar o mangá mais shounen. Não que esse não seja, mas ele estava tentando fazer algo a mais que não estava ficando muito interessante com o conceito que ele colocou ali. Então, eu imagino que por essas razões o one shot dele não tenha sido aceito para uma serialização, né? E também em relação à arte, cara, as lutas são. É aquela coisa, é interessante tentar fazer lutas diferentes, o problema é que vai ser mais difícil de fazer elas, né? E quando. Mano, aí o cara tentando representar o cara injetando mercúrio no outro, mano, tu fica, caralho, o que ele tá tentando fazer? Aí o cara explica, ah, tá, isso. E é bem visceral essa parte, né? Porque é um humano que morre e ele explode por dentro e ele mostra claramente essa situação. Em Naruto já, quando acontece uma coisa semelhante, e acontece em Naruto coisas assim, mas assim, é com muito menos frequência. Sei lá, eu consigo lembrar de momentos específicos. Aí, por exemplo, tem uma prova Chunin lá que o cara perde os dois braços, por causa do que o Shino tampa o cara do som, tampa os buracos dele com os insetos, o cara perde os dois braços na hora que vai utilizar alguma coisa. Isso é bem visual. Ele gosta de usar algumas coisas mais macabras no mangá dele. O próprio Orochimaru, quando aparece no mangá e quando tem no começo ali, aquela apreensão inicial do vilão, ele faz de uma forma mais pesada, né? Sem tentar puxar para o lado mais engraçado da coisa, sem tentar usar muito o humor. Ele realmente é gráfico no que ele vai mostrar. Agora, esse mangá, eu acho que ele estava gráfico até demais. Porque foi muito. Acho que tem umas 3 ou 4 vezes nesse one shot que ele mostra as pessoas assim, cortadas no meio, o outro cara explodindo por dentro, sangue para todo lado. E eu não sei o quanto isso daria certo na Jump nesse ponto, né? E acrescentando sobre a arte também, o negócio
dá pra ver alguma coisa, mas não é o Kishimoto que a gente conhece, né? Não é. Eu acho assim, se tu lesse essa história sem saber que é o Kishimoto escrevendo, existe uma chance muito grande de ficar meio perdido quem que é o autor. Não tem aquela identidade dele. Diferentemente dos outros dois mangás que a gente vai falar daqui a pouco, assim, dos outros dois one-shots. Mas esse especificamente é difícil de dizer que é feito pelo Kishimoto. Porque é muito diferente. Mesmo o começo de Naruto é diferente desse mangá. No sentido artístico da coisa. Até as lutas de Naruto no começo são mais. Assim, é muito melhor de entender o que está acontecendo do que esse mangá. E eu acho que é justamente por esse mangá ser muito poluído. Tanto que nesse mangá teve um momento que ele faz uma coisa que ele faz com Naruto, que é colocar uma página dupla com algo acontecendo, só que uma página mais limpa, sem tanta coisa acontecendo nela. Assim, a imagem dos personagens, o desenho de uma espada e um sangue, mas sem poluir o cenário com muita coisa, assim. É o que ele faz bastante em Naruto, que ele fazia bastante em Naruto. E esse erro de página muito poluída, ele cometeu também em Samurai 8, né? Samurai 8 tinha muito disso. Porque tinha muita coisa dentro de Samurai 8 que poluía o cenário enquanto acontecia a luta. E é o mesmo problema desse one shot.